Irmãos, não sei se terá a classe das crianças, não sei se temos professores hoje. Nós, então, iremos aqui para a nossa classe de adultos, iremos continuar aqui os nossos estudos. Irmãos, eu estou aproveitando o tempo que tenho aí até o final do ano para conversarmos sobre um documento que não tem muita coisa disponível aí na internet, não tem muito estudos, não é comum estudar esses documentos, que é, no caso, o documento, né, o Catecismo de Heidelberg, e é um documento bíblico reformado que fala do Evangelho, certo? E eu creio que a igreja precisa realmente trabalhar esses documentos e retornar a eles sempre, até que isso seja algo que esteja em nós como convicção. Então, eu entendo que é importante, é relevante o que fazemos aqui quando trabalhamos esse material, certo? Eu sei que, no meio geral aí, evangélico, não é o que as pessoas estão procurando ouvir, muitas vezes, mas eu confio que é o Evangelho da Graça, é relevante, e por isso vamos trabalhar esse catecismo. Já oramos, então vamos iniciar nosso trabalho aqui de exposição. Irmãos, antes de começar aqui propriamente a vermos as perguntas, vermos os versículos, vermos o comentário do catecismo, tem algumas questões que eu quero trazer aqui do ponto de vista histórico, para contextualizar o que vamos conversar aqui. Nós somos protestantes, nós somos evangélicos, nós somos reformados, no melhor sentido que você puder imaginar, no sentido histórico. E a reforma protestante, meus irmãos, a reforma protestante foi um movimento de retorno à Escritura, foi um movimento que consideramos um avivamento e uma reforma, ou uma reforma e um avivamento, onde a Igreja de Cristo retornou às Escrituras e os reformadores, eles não descartaram a tradição bíblica, ou que está debaixo das Escrituras. Isso é muito importante que você entenda. E, então, eu preciso, a título de introdução, explicar para os irmãos a diferença, então, entre o protestante e o romanista, o católico romano, para que o irmão entenda o porquê que não continuamos lá e porquê que há essa diferença. Então, o protestante, ele só tem uma fonte de autoridade, que é as Escrituras. Mas, como eu disse, o protestantismo, os reformadores, não abandonaram a tradição. Então, nós temos a Bíblia e a tradição. Por exemplo, nosso catecismo, nossas confissões são uma tradição. Aí você pergunta, mas qual a diferença, então, nossa para o católico, que tem a Bíblia e outras tradições dos concílios romanos, da Igreja Romana? Qual a diferença? Pronto, é isso que você tem que entender. Que nós somos de uma fonte só, por quê? Porque a tradição para o protestante, ela está debaixo da autoridade da Bíblia, ela só é aceita se for, de fato, validada pelas Escrituras, ela flui, então, das Escrituras. Então, há um sentido em que nós só temos uma fonte, mas os reformadores não jogaram fora a tradição. Os credos que foram estabelecidos ali, niceno constantinopolitano, aquilo que eles foram aos pais da igreja e que era bíblico, eles reproduziram e ampliaram o entendimento dessas coisas. E a igreja romana, qual a diferença então? Porque para a igreja romana, a Bíblia e a tradição está no mesmo pé de igualdade. Tem o mesmo peso de autoridade. É Bíblia. Na verdade, para eles, a tradição é Bíblia. Tem autoridade de Bíblia. Você tem que obedecer à tradição, tal qual você obedece à Bíblia, com a mesma critério de autoridade. Então, eles têm duas fontes de autoridade na igreja. Eles têm duas fontes de autoridade na igreja. E aí, eu falei até no grupo da igreja, que iria responder o questionamento da irmã Amanda através de uma publicação, né, de um romanista
criticando os protestantes, porque nós nos baseamos só na Escritura. Aí vem tem várias coisas aí para responder. O primeiro ponto é que protestante ele está rebatendo, né? Porque hoje o evangelicalismo aí em geral, existem pessoas no nosso meio evangélico que atribuem à tradição o mesmo peso de Bíblia, que não é o nosso caso, é o que temos argumentado aqui quando ensinamos nossas confissões. E existe aí no meio evangélico pessoas que desprezam toda a tradição, todo tipo de tradição, que geralmente as igrejas pentecostais, neopentecostais, elas têm essa tendência. Eu não estou dizendo que eles fazem isso a ferro e a fogo totalmente, mas há uma tendência de não valorizar, aí no evangelicalismo em geral, a tradição, colocando ela no seu lugar. E isso não é novidade, porque na própria época da Reforma, lá na época da Reforma, então, existiu a reforma magisterial, que é de Calvino e Lutero. Por que é magisterial? Porque esses homens, eles eram teólogos, eles eram acadêmicos, e eles não tinham problema, o Calvino, Lutero, os reformadores magisteriais, eles entendiam a relação de igreja e Estado, e que o Estado era uma autoridade divinamente constituída. E se você pegar a obra de Calvino e Lutero, você vê eles escrevendo aos magistrados, ao rei, pedindo apoio para a reforma. Você vê Lutero escrevendo aos príncipes. Então, eles eram magisteriais. E eles como eram pessoas que estudavam a história da igreja, vieram de um ambiente acadêmico, eles perceberam que não era correto e bíblico jogar tudo fora. Tem aquela história, né, de jogar a água fora da bacia com o bebê dentro, né? Como alguém já disse, jogar água... Não, você guarda o bebê e joga a água fora, né? Então, assim, eles perceberam que tinha aspectos da tradição que eram bíblicos e que isso deveria ser preservado. Os reformistas radicais, os reformadores radicais, que criam em novas revelações, inclusive, eles que diziam assim, não, sola escritura, protestantismo, voltar à Bíblia, é rejeitar qualquer tradição outra. Então, hoje, nós temos, e isso se repete, nós temos esses grupos, os que colocam tradição com peso de Bíblia, e isso não é, irmãos, e isso, a gente há um risco, dentro da nossa igreja presbiteriana também, temos que ter esse cuidado. Né? Às vezes as pessoas colocam tradições, coisas institucionais da igreja, com o peso de ferro e fogo, vira superstição, vira acréscimo à Bíblia, certo? São questões que se tornam graves, porque esse foi o erro do catolicismo. A idolatria católica, ela caminhou por aí. Eles não tinham Bíblia na língua do povo, era em latim, o povo não entendia nada, e a tradição que vinha, eles tinham que obedecer, porque eles criam que, estando vinculados à igreja, obedientes à igreja, estava tudo certo, eles seriam salvos por aquele caminho que a igreja apontava, de obras, de obediência, de submissão cega, de uma fé implícita, né? Ou seja, não importa o entendimento, importava que eles eram membros da igreja, estavam ali, e pronto. Então, tem essas questões todas aí que nós precisamos entender. E aí vem outro problema que o cidadão lá do vídeo não entende. Tem outro problema, que é o problema da questão do cânon, das Escrituras. O cânon é a lista de livros que temos. Havia um cânon hebraico do Antigo Testamento, há um cânon do Novo Testamento. Só que esse cânon, Deus deu a Bíblia, mas ele passou por um processo de formação e de reconhecimento pela igreja. E nós, irmãos reformados, eu tenho ensinado isso aqui, quando eu falei do capítulo 1 da nossa confissão de fé, do capítulo das Escrituras. Os protestantes reformados, nós entendemos que o período apostólico foi um período histórico específico na história da igreja.
Assim como antes do período interbíblico, no Antigo Testamento, começando lá com Moisés até os profetas, havia revelação e Bíblia estava sendo escrita, e houve um silêncio de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, houve um período formativo do cânon do Novo Testamento, período apostólico, e que esse período foi encerrado. E nós temos base exegética, que não é o caso aqui da nossa aula, que nós não teremos tempo para isso, mas nós temos base exegética para argumentar que o período apostólico foi um período específico da história da igreja, especial, em que Bíblia estava sendo escrita, e que haviam dons extraordinários com credenciais apostólicas ali naquele período formativo. Os liberais e críticos da Bíblia, depois do período do iluminismo, começou a surgir uma crítica bíblica. Eles começaram a aplicar a Bíblia a mesmo critério crítico que eles aplicavam aos outros escritos, de Platão, de Aristóteles. Eles fizeram um período lá que eles chamavam de estudos bíblicos. E aí, nesse período, eles perceberam que houve 3 períodos de formação das Escrituras. E surgiu a crítica da forma, que era o período de transmissão oral, a crítica das fontes, que foi como os apóstolos reuniram essas fontes de tradição oral já escritas, e a crítica da redação, como isso foi organizado. Então, Jesus não escreveu nada, nós sabemos, ele tinha os apóstolos, e se você pegar, por exemplo, os evangelhos, os sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que Lucas, por exemplo, ele endereça a Teófilo o seu evangelho, ele diz, várias pessoas já começaram a fazer esse trabalho de reunir os relatos dos feitos, das obras de Cristo. Então, fica claro que havia uma tradição, fica claro que houve um período de muito mais revelação ali, haviam dons extraordinários, haviam profetas, apóstolos, no culto ali da igreja de Corinto tinha línguas, novas revelações, e em meio a esse período, a Bíblia foi sendo escrita. E no culto ali, por exemplo, de Corinto, tinha já as cartas ali de Paulo, alguns escritos, mas tinha nova revelação e tal, milagres, sinais, até que o cânon ele foi fechado, e nós entendemos, não é o caso aqui, né, de eu lançar uma base exegética para o cessar dos dons, mas nós entendemos que houve uma época específica de revelação, onde o cânon foi fechado, e aí agora o ministério da igreja foi um ministério, digamos assim, ordinário, não extraordinário. Depois dos apóstolos foi sendo passado o bastão para presbíteros, bispos, pastores, isso foi sendo passado. Então, independente da crítica, que é mais moderna, de fato, nós indo à Bíblia, nós vamos perceber isso, que houve um período, né, por exemplo, você vai perceber quando você pegar a sua Bíblia de estudo, que as cartas de Paulo começaram ali, a ser escritas no ano 50, então há uma distância de tempo e tal, e tudo isso, irmãos, então nós cremos que o Espírito Santo foi conduzindo esse processo de escrituração da revelação do Novo Testamento, e houve isso aí lá, mas o que Deus quis que ficasse escrito, ficou escrito. Em meio às pesquisas de Lucas, em meio ao ministério de Paulo, outras cartas que Paulo escreveu. Corinto tem teoria de que não foi só 2 cartas a Corinto. Em meio a todo esse processo formativo do cânon, nós entendemos que o Espírito Santo conduziu esse processo, e o que Deus quis que ficasse escrito, ficou. Inclusive teve outros livros apócrifos, outros textos que o pessoal confundia, até de pastores que vieram depois dos apóstolos, como Clemente, que alguns achavam que era Bíblia, mas não era, e tal. E foi toda essa discussão, até no ano 367 ali, Atanásio, ele escreve a sua carta pascal, onde ele já tem uma lista, e houve um concílio, se eu não me engano, não sei se foi Hipona ou Cartago, que realmente confirmou que a igreja aceitou como palavra de Deus, não é que a igreja católica disse que eles que deram o reconhecimento, não. É palavra de Deus, o cânon, ele é que forma a igreja, a Bíblia,
e aí a igreja já era amplamente reconhecido esses livros, e um concílio foi lá só e deu o carimbo de que aquele era o cânon e tal. E haviam várias listas, houve debates e tudo, e chegou-se a esse cânon que temos hoje, que é, de fato, os 27 livros do Novo Testamento. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque na fala do romanista, o que acontece? Ele confunde essa tradição do período formativo do cânon com a tradição posterior dos pais da igreja, que não eram apóstolos, que não eram inspirados, que não eram infalíveis mais, mas a partir da Bíblia estavam fazendo teologia. Teologia é uma resposta da igreja às Escrituras. Então a teologia, a tradição, ela não é Bíblia, mas ela é como nós, a igreja, falamos, interpretamos, colocamos no papel, em discurso. Então aquilo que está lá foi sendo desenvolvido, não é Bíblia, mas deve, ou para ser uma teologia ortodoxa, deve sair da Bíblia, deve ter base bíblica. Então, houve o período de perseguição, aí tem um tipo de escrito ali mais apologético, né? Depois houve o período dos pais polemistas, que a igreja teve mais liberdade, e aí começou aquele período de produção teológica e de uma tradição. Mas já naquele período inicial, irmãos, naquele período de perseguição, onde havia os pais apologistas defendendo a igreja diante dos imperadores, não persiga os crentes não, são bons cidadãos, não é verdade o que dizem dos crentes. Justino Marte e outros apologistas começaram a escrever defendendo a igreja ali. Já nesse período surgiu várias seitas, que você lendo a Bíblia já vê algumas. Por exemplo, os judaizantes da carta aos Gálatas eram uma seita, que dizia, quer ser salvo, crê em Jesus, mas tem que ser circuncidado e guardar a lei. Já era uma seita ali. Nas cartas de João, você vai ver que tinha gente dizendo que Cristo não veio em carne. Eram os gnósticos. Já ali no surgimento do cristianismo, no período formativo ali, o próprio período apostólico, já tinha heresias. Paulo diz na carta aos Gálatas, se alguém prega outro evangelho, que vá além do que vos temos anunciado, seja anátema. Então, naquele momento ali, Paulo já disse, já haveriam lobos, heresias, falsas doutrinas, e logo depois do período apostólico, algumas heresias se destacaram. Eu vou falar hoje aqui de uma que é o arianismo, que não cria que Jesus é Deus, mas para responder à pergunta, a questão lá da questão com o romanismo, lá, dos romanistas, havia uma heresia chamada gnosticismo, que além dessa questão grega da matéria ser má e o espírito ser bom, eles não criam que Jesus veio em carne, porque para eles era loucura, a carne era mal, então Deus é bom, eles não criam em Deus como nós cremos, criam no demiurgo. Mas além dessa questão, sabe o que os gnósticos diziam? Eles diziam o seguinte: sabe por que a gente pensa assim? Vocês não sabem. Mas tem uma tradição secreta, que vocês não sabem, que desde os apóstolos, João, veio essa tradição desses ensinos, que eram as heresias. Aí para justificar a heresia deles, eles diziam, é porque vocês não sabem. Era coisa que não estava na Bíblia. Mas eles diziam assim, é porque vocês não sabem. Mas existe uma tradição. E aí os pais ali, os pais da igreja, os primeiros ali, os pais do período, os pais apostólicos, que foram sucessores dos apóstolos, os polemistas, depois o pessoal lá da época, começou, Irineu e outros daquela época, começaram a dizer, isso é conversa fiada. Existe uma tradição que vem dos apóstolos até nós. Existe até ver essa ideia de sucessão, de sucessão apostólica ali, começou e depois se desviou. Mas qual era a ideia ali da igreja original? Dizer não, existe a Bíblia, existe uma tradição de interpretação fiel à Bíblia. E essa conversa aí de coisa secreta, que ninguém sabe, isso aí não tem base nenhuma. Porque, na verdade, naquela época, eles conheciam os discípulos dos apóstolos ali. E cortou o mal pela raiz. Então, Policarpo, essa turma lá dos pais apostólicos,
Policarpo, se eu não me engano, foi discípulo de João. Então, como é que um homem como Policarpo, um pai apostólico, um discípulo de João, se tem alguma tradição secreta, por que é que ele não sabe? Que conversa é essa? Por que é que ele não sabe? Que conversa, história é essa agora aqui? Então, essa tradição que surgiu ali foi para preservar a igreja, originalmente ali, dessas conversas fiadas que vinha gente falando coisa secreta por fora. E aí ele dizia, não, existe e nós cremos que sim, que Deus na história da igreja, é o que nós dizemos, né? Que Deus na história da igreja há uma linha de ortodoxia. Os reformadores, então, eles não jogaram fora tudo de bom que Deus foi usando os crentes em toda a história da igreja para preservar e encontrar, e nós não jogamos fora nem aquilo que é bíblico, que vem antes da reforma, os grandes concílios, aquilo que, de fato, foi bem acertado, os concílios erram. Então, debaixo da autoridade das Escrituras, o que, de fato, é bíblico, nós entendemos, aceitamos, e o que vem depois da mesma maneira. E dentro dessa linha, nós somos presbiterianos porque entendemos que a igreja presbiteriana, ela, dentro desse fio aí, aqui, no nosso entendimento, é a que preservou essa tradição, nesse sentido protestante, da melhor forma. Tradição no sentido de uma interpretação fiel, bíblica. Então, nós temos tradições, como protestantes, nós cremos nessa linha aí de tradição bíblica, saudável, ortodoxa. E igrejas que não têm isso, essa confusão que está aí, né? Inclusive, essa ideia nossa, né, de que houve um período apostólico e que fechou o cano, é uma ideia que nos traz muita segurança, muita estabilidade na nossa doutrina, e essa ideia, essa confusão desse período de tradição, no período de formação do cânon apostólico, e a tradição que vem depois, inclusive isso, os pentecostais e os romanistas têm em comum, né? Então eles creem que é a mesma coisa, mesmo jeito que Deus estava falando ali, usando apóstolos, eles creem que o Papa, que a igreja, continua acrescentando, falando, ou trazendo coisas que a gente não sabe. E a ideia de nova revelação também corre esse problema, esse risco também. Porque se é Deus falando nas novas revelações, é Bíblia. Se é Deus que está falando, o que é que foi produzido? Nesse tempo de novas revelações, os que dizem, né, que não, foi agora no século XX, que é a chuva serôdia, e que por isso que não teve antes na história da igreja, certo? Mas o que é que tem sido produzido de doutrina e tal, nesse período relevante e que realmente demonstre, não tem base. Então, nós, irmãos, estamos num terreno muito seguro. Nós estamos num terreno muito seguro. E eu creio que o indivíduo lá, ele não está reagindo ao protestantismo histórico, ou ele não conhece ou não sabe. E esse argumento lá só tem força para quem não pesquisa, não estuda, não conhece história. Só fica impressionado com aquilo ali, talvez as pessoas que é o público, né, alvo, que é os próprios católicos romanos que estavam ouvindo ali, isso só ludibria, só engana quem, de fato, não pega um livro de história da doutrina, história da igreja, ou que não concorda conosco, quem não concorda conosco, de que houve um período de formação do cânon, que houve uma tradição ali que Deus, o Espírito Santo, ajudou ali operou para que aquilo fosse reunido e formou o cânon. E a tradição que vem depois é uma tradição de interpretação. Não se acrescenta nem diminui, mas se interpreta, se vê as implicações, as inferências do que já está escrito. Porque nem tudo está escrito do jeito que a gente quer que esteja lá. Mas está lá, por exemplo, Tertuliano desenvolveu vários termos teológicos, como trindade. Não está na Bíblia esse nome trindade. Não está nas Escrituras, é uma tradição boa. A doutrina como ela foi desenvolvida nos concílios e pelos reformadores também. Depois. E por que eu estou falando isso também, juntando aqui com a aula de hoje? Porque, irmãos, o catecismo de Heidelberg, como a nossa confissão, é um exemplo de tradição bíblica, ortodoxa, de uma tradição, de uma doutrina que está debaixo das Escrituras, mas é fiel,
e que bebeu, os reformadores, é um documento da Reforma, bebeu dos pais da igreja, interagiu com os pais da igreja e preservou e ampliou o que já estava lá. Entende? Então, assim, essa ideia de jogar tudo fora não era, se você conversasse com Lutero e Calvino, não foi isso que eles fizeram. Eles eram contrários a esse espírito, a essa tendência. Isso era coisa dos radicais. Então, nós, Igreja Presbiteriana, Igreja Reformada, nós não nos identificamos com reformistas radicais e nem com romanistas. É da nossa natureza protestante, evangélica, reformada, nós não queremos isso. Queremos distância dessas coisas. Porque nós sofremos na história da igreja já, na nossa história da igreja toda com essas coisas, e é coisa resolvida para nós. É coisa resolvida, irmãos, isso aí. Não é para a gente estar se debatendo, perdendo tempo, energia e tal com isso. Né? A gente já é para estar avançando para outras coisas melhores. Essas coisas são coisas resolvidas na história da igreja. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar hoje sobre o porquê o mediador deveria ser verdadeiro homem, e homem justo, e verdadeiro Deus. E isso, irmãos, não foi o catecismo de Heidelberg que trouxe. O catecismo de Heidelberg, ele está interagindo com os pais da igreja, se aproveitando do que tem de bom, trazendo, e nós vamos trazer aqui mais implicações ainda. Porque, assim, o primeiro concílio, que foi o concílio de Nicéia, 325, ele contou com o auxílio de um homem, um grande homem, conhecido como Anão Negro, Atanásio, que ficou conhecido, né, pelo seu nome, né, Atanásio contra o mundo. Atanásio, ele era diácono no começo, depois se tornou bispo, mas havia um Alexandre, que foi quem disputou com Ário, mas ele era muito influenciado pelas ideias de Atanásio, e no outro concílio de Constantinopla, Atanásio já estava morto, mas as suas ideias chegaram lá. E a importância de Atanásio está relacionada às questões cristológicas, da natureza de Cristo ser Deus e homem. E isso, irmãos, é o Evangelho, isso é de grande importância. E isso, o Catecismo de Heidelberg, as nossas doutrinas, elas reafirmam, expandem, e é como eu estou dizendo, Atanásio, um pai da igreja, lutou nessa questão. Ele escreveu um tratado com 20 e poucos anos de idade, chamado Sobre a Encarnação, e ele defendeu a ideia de que Deus assumiu a natureza humana na pessoa de Jesus Cristo, porque tinha um Ário dizendo aquela história de que Cristo é a primeira criatura de Deus. Então, heresias que estão aí até hoje, que negam a divindade de Cristo. Então, começou lá atrás e a igreja já se debruçou sobre essa questão, sobre essa matéria. E eles argumentavam. Então, qual era o argumento de Atanásio? Atanásio argumentou que se Cristo não era inteiramente Deus, como Ário argumentava, seguia-se uma série de implicações devastadoras. Eu estou lendo aqui um livro de teologia de Alistair McGrath. Então, ele diz aqui, Alistair McGrath, eu estou citando ele aqui. Ele diz o seguinte, que havia uma série de implicações se Cristo não é Deus. A primeira, e mais importante, né, não que a outra seja menos importante, mas que é importante para nós, porque é o argumento do Catecismo de Heidelberg que vamos ver daqui a pouco. A primeira implicação é, se Cristo, de fato, ele não era homem, né, não era Deus e homem, ou não era Deus, que era a ênfase ali, então, não há redenção, não há salvação, não tem como Deus salvar a humanidade. Se ele era só um homem que desceu o Espírito sobre ele, como os adocionistas diziam, se ele não era Deus, ou se ele, como os gnósticos diziam, né, não se fez homem, sendo Deus, então não é possível a salvação. Então, entender sobre Cristo, a encarnação, a expiação, a redenção, tudo isso, o resgate, é o Evangelho. E erros doutrinários que entram aí vão comprometer o Evangelho. Então, isso era importante. Em segundo lugar, se Cristo não é Deus, nós somos idólatras. Os cristãos verdadeiros são idólatras, porque todo domingo a gente vem aqui e adora Jesus. Você vem aqui para quê?
para adorar Jesus, para louvar o Deus Trino e, por consequência, adorar Cristo. Pelo menos é isso que se espera, né, de um povo cristão. Que o povo vem para se encontrar com Cristo, com o seu Redentor, adorar Cristo. E se Cristo não é Deus, então a gente é um bando de idólatra aqui, porque se ele é só homem, né, estamos adorando a criatura. E isso é idolatria. O que é idolatria, então? Adoração de uma estrutura ou criação humana. Se você adora qualquer coisa que é do homem, criação humana, então isso é idolatria. E ele venceu a controvérsia, ele venceu. Né? E o arianismo foi rejeitado. Continuou tendo um monte de ariano, eles ficavam perturbando o imperador. Atanásio foi para o exílio várias vezes depois de vencer, e foi toda aquela briga, mas ali nos concílios, né, e chegou até hoje, nós prego batido, ponta virada essa ideia, mas que tem igrejas aí hoje, que se dizem evangélicas, que não crê na Trindade, não crê nessas coisas, e não prega o Evangelho. Não prega o Evangelho. Então, isso, irmãos, é tradição no sentido protestante, no sentido bíblico, debaixo das Escrituras. Você precisa conhecer a história da igreja. Você precisa entender o que aconteceu lá. Senão você vai ser enganado. Senão você vai ver essas coisas aí, vai se assustar e vai achar que tem sentido. E muitos estão sendo enganados. E nós, como igreja, precisamos ter o conhecimento, porque está disponível, e a tranquilidade de saber destas coisas. Então, a pergunta 16 do domingo 6, que é o domingo de hoje do Catecismo, pergunta: por que o mediador deve ser verdadeiro homem e justo? E a próxima pergunta, que será a segunda de hoje, será: por que o mediador deve ser, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus? Então, o que é que está perguntando aqui na aula de hoje? Por que Cristo tinha que ser homem e por que ele tinha que ser Deus, ao mesmo tempo? Uma pessoa com duas naturezas. Isso é o Evangelho. E você vai ver a importância disso. Primeiro, que eu já disse na história da igreja, com Atanásio, senão não tem salvação para ninguém, senão nós somos idólatras, mas tem outras implicações aqui, importância para nós. Então, nós vamos ver primeiro por que era apropriado ele ser homem. E eu creio, irmãos, que para nós que temos contato com a Bíblia, não é difícil provar por versículos que ele foi feito da nossa natureza humana, ele veio em carne, né? Ele era Deus e assumiu a nossa natureza, melhor dizendo, porque Isaías, que nós cantamos aqui, lemos Isaías 53, de 3 a 5, diz: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado em trabalhos. Então, o Messias prometido, em vários lugares nos profetas, você encontra que ele seria um homem. Também, no Salmo 49, 7, tem vários versículos aqui citados, né, pelo Catecismo, mas no Salmo 49, 7 diz assim: nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar o resgate deles. A ideia é que quem pode dar o resgate? Tinha que ser um ser humano, certo? Também, da natureza humana. Por exemplo, 1 Pedro 3,18, ele diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, mas vivificado no Espírito. Então, há vários versículos aqui, outros citados no Catecismo, para demonstrar que ele precisava ser homem, verdadeiro e justo. Há vários versículos, certo? Então, em primeiro lugar, ele precisava ser homem por quê? Porque foi o homem que pecou. No caso, os anjos pecaram, mas é outra tratativa de Deus com eles, que não tem uma redenção no caso. Então, no caso da humanidade, foi o homem que pecou, então era necessário que ele se fizesse homem. Por exemplo, Paulo diz em Romanos 5,12 isso, certo? Vamos ver Romanos capítulo 5, versículo 12. O apóstolo Paulo, ele diz isso. Diz assim: portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí, no argumento, ele vai mostrar que teria que ser também por um homem. Veja o verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, Deus é espírito, Deus não pode morrer, era a natureza humana que precisava sofrer. Então, era necessário um homem, e os profetas falavam disso. Se você ler as outras referências, Isaías 53 e outras lá, vai ficar claro que era necessário que fosse um homem para morrer pelos nossos pecados, para satisfazer a justiça de Deus, sofrer a ira de Deus no nosso lugar. Haveria necessidade de derramamento de sangue, de sofrimento. Então, ele tinha que ser homem. Segundo, ele tinha que ser, então, da nossa mesma descendência, da nossa mesma natureza, ele tinha que ser, certo? Eu vou abrir aqui, irmãos, que está acabando a bateria aqui do tablet aqui. Então, eu vou ter que abrir aqui para pegar o esboço aqui da aula. Então, mas ele tinha que ser homem, porque tinha que ser um dos nossos, né, digamos assim. Tinha que ser um dos nossos, certo? Abrindo aqui. Tinha que ser um dos nossos. Era necessário que o homem, um homem, fizesse a satisfação pelo homem. Ele tinha que ser verdadeiro homem, tendo nascido da posteridade de Adão, que havia pecado. Então, tinha que ser homem. Isso, irmãos, parece simples para você hoje. Mas tinham várias heresias, vários enganos, mentiras dizendo que Jesus não era homem. Então, se não é homem, ele é Deus e homem. É uma pessoa, duas naturezas. Então, não tem salvação, entende? Esse é o primeiro argumento. Diga, meu irmão Raimundo. Dúvidas? Sim. Mas, quando o senhor botou aqui a mão, o equilíbrio entre as duas forças religiosas. Sim. Só que na Igreja Católica tem 6 livros a mais, né? Na Bíblia Católica. E na Bíblia nossa, que nós lemos, tem 6 livros a menos. Então, é isso que eu estou dizendo. O equilíbrio. Existe esse equilíbrio, ele tem 6 livros a mais, e nós temos 6 livros a menos, e nós seguimos a confissão de fé de Westminster, né? Sim. E hoje nós estamos nessa leitura que o senhor está passando, que esse outro falou aí, muito boa a lição. Mas eu queria... Não, essa história aí, que o irmão está perguntando, é a história do cânon, né? Que eu falei um pouquinho da história do cânon. Foi definido os 27 livros. O que é que acontece? Só que no processo de tradução, porque eles não tinham um livro assim, como a gente tem aqui, fechadinho, eram pergaminhos, e aí foi sendo reunido. A Bíblia, irmãos, era uma palavra plural. A Bíblia é uma biblioteca. Hoje a gente tem aqui reunido, é um livro só, mas imagine que era pergaminho. Então o cara chegava no lugar, lá tinha vários pergaminhos. Tinha o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, eram vários pergaminhos. E haviam outros escritos que tinham importância histórica. E lá, no momento lá em Alexandria, em outros locais onde o pessoal fazia essas cópias, eles perceberam que, por exemplo, tinham livros como Macabeus e outros livros que tinham importância histórica. E, inclusive, esses livros foram acrescentados por um interesse histórico na Septuaginta, que é a tradução grega, e outras traduções latinas, como a de Jerônimo. Só que lá, quando o pessoal fez isso, eles entendiam que não era Bíblia, esse material. Que eram livros que acrescentavam o conhecimento. Como a gente tem a Bíblia e tem outros livros. Só que quando você coloca junto, né, é como a nossa tem Bíblia de estudo, que tem outras coisas ali, mas a gente sabe que não é Bíblia, é teologia, é interpretação.
Então, o que aconteceu com relação a essa questão aí é que a Igreja Romana, ao adotar a Vulgata Latina e usar esse material, ela acabou depois validando e juntando também com algumas doutrinas que eles encontravam base nos apócrifos, que para eles o nome é deuterocanônicos. Então, é por isso que eles têm esses outros livros. Mas não é porque tem base no processo de formação do cânon. E o concílio lá atrás, que eu não lembro agora se é Cartago ou é Hipona, ele validou os 27. E Atanásio, que é um pai da igreja, foi o primeiro, e é um pai da igreja daquele período de formação da igreja católica, digamos assim. E Atanásio foi o primeiro grande pai ali com relação ao arianismo, e ele tinha a lista, ele disse que eram os 27. Agora, tinha outros livros, eles liam os outros livros, entendeu? No caso, eu estou falando especialmente do Antigo Testamento, né? E depois tinha os apócrifos do Novo, e muitos eram gnósticos, eram ruins mesmo, e nem são considerados, certo? Mas aí, meu irmão, assim, realmente também, isso também atrapalha a questão da Igreja Romana, quando você tem essa visão errada do cânon, né? Porque aí eles baseiam, por exemplo, se eu não me engano, doutrina do purgatório e algumas outras doutrinas, eles acabam usando esse material apócrifo, né, para embasar essas coisas que não têm base bíblica mesmo, dentro do cânon, certo? E interpretam ruim, né? Interpretação ruim, porque algumas interpretações, por exemplo, ruins, por exemplo, a ideia da penitência, é porque eles traduziam o texto que para nós é arrependei-vos, eles traduziam como penitenciai-vos, por causa da Vulgata Latina. Então, assim, a nossa confissão de fé diz que os originais, né, embora a gente não tenha o texto exatamente da mão, mas foi copiado e Deus preservou, mas a teologia ela é feita com base nos originais grego e hebraico. Então, nós não usamos tradução latina, nós não podemos nem... Você tem que ter até cuidado também, embora há um livre exame, mas muita gente quer ser teólogo, interpretar, debater, mas nós não devemos usar nem a João Ferreira para debates mesmo teológicos, nós não podemos usar. A Bíblia, a gente não pode usar, a gente tem que ir para os originais, certo? Para poder fazer... E a nossa confissão de fé fala disso. Ela fala disso. Isso. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que essa tradição aqui, ela é bíblica. E um católico que possa, porventura, estar nos ouvindo aí, ou a Igreja Católica, não deveria discordar. É uma coisa que... Porque foi a história da Igreja, não é a Igreja só romana, entende? E nós, os protestantes, que somos descendentes da Reforma Protestante, nós não rejeitamos essa ação de Deus na história, essas doutrinas, essa tradição fiel. Então, é por isso que muita gente hoje também, quando a gente traz uma tradição presbiteriana reformada, aí diz, isso não é Bíblia. E fica nessa conversa e não quer examinar e ver o fundamento do que os reformadores... Por que eles chegaram onde chegaram lá? Mas eles rejeitam, acham que... tal, e tem aquela visão, aquela leitura superficial da Bíblia e rejeita. Então, nós não é o nosso espírito protestante... Nós não rejeitamos a tradição por rejeitar, não. Nós não rejeitamos, não. Agora, nós rejeitamos e devemos rejeitar coisas que são tradição, que querem se colocar com peso de Bíblia. Isso aí nós deveríamos ter alergia e tal, repugnância dessas coisas. Porque isso aí vai contra... isso aí não é protestantismo, de modo algum. Então, mas eu sei que a Igreja Presbiteriana, ela tem sua tradição, e eu sei também, irmãos, que, como ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, que ela é uma instituição que tem seus concílios, suas normas, sua Constituição, seus documentos, suas coisas aí, suas tradições, digamos assim, e que tem coisas que não tenta rivalizar com a Bíblia, não tem peso de Bíblia,
e tem o seu lugar, certo? Na vida da igreja. O meu problema só é quando se quer pegar essas coisas e dar a autoridade que ela não tem, certo? Não tem a autoridade das Escrituras, certo? Que não é da essência do Evangelho. Aí a gente começa a ter um problema grave dentro da igreja de Cristo, porque a gente vai voltando para o romanismo sem ter que ir para lá, sem ter que mudar de igreja. E muita gente confunde, acha que é a gente que está sendo romanista, né, porque crê que é útil o uso de confissões e valorizamos a nossa tradição. Então há uma confusão muito grande. E a gente precisa esclarecer essas coisas, ter clareza e tomar a nossa postura. Eu não sou contra quem quiser ser católico, vá ser católico. Agora, não diga que é protestante, né? Pelo amor de Deus. Eu não sou contra, não, o pessoal que está aí, os católicos voltando, suas raízes, ou quem é realmente da linha da reforma radical, que gosta de novas revelações, que gosta de jogar fora toda a tradição, mas não é, se você é uma igreja reformada, não é assim que você vai proceder, se comportar. É o que eu estou tentando explicar para os irmãos, para a gente colocar cada coisa no seu lugar, nada contra cada um que tem a sua ideia, mas existem as denominações. E nós não estamos lá na igreja católica, e eles não estão aqui, e nós não estamos na igreja pentecostal, nem eles aqui por causa disso. Senão, causa toda essa confusão que vemos aí. Irmãos, o tempo está acabando, eu não quero passar do horário, certo? Então eu vou tentar correr para a gente encerrar aqui essa parte de hoje, e aí é para a gente ir continuando. Então, mas assim, irmãos, para resumir, para não me delongar muito realmente, há toda uma argumentação aqui, implicações, de que ele tinha que ser homem, justo, sem pecado, certo? Se ele não podia ele mesmo ter pecado, senão ele não poderia pagar pelos nossos, certo? Ele tinha que morrer como homem, e ele foi esse homem perfeitamente justo, santo, sem pecado, e ele cumpriu a lei no nosso lugar. Ele obedeceu a vida toda, a justiça ativa, ele sofreu a justiça passiva, ele sofreu em nosso lugar, suportou em nosso lugar como homem, e ele então cumpriu a lei em nosso lugar. A lei é cumprida em nós, porque ele nos dá a sua justiça, o seu Espírito, e ele nos molda a imagem dele para que nós obedeçamos. E ele cumpriu a lei, como ele diz lá no Sermão do Monte, porque ele ensinou a lei, certo? Ele livrou a lei dos acréscimos. Isso aqui que a gente está dizendo, da tradição, leia lá o Sermão do Monte, que você vai ver lá Jesus dizendo assim: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele mudou a lei? Não. Ele tirou os escombros de tradições judaicas ruins, erradas, e ele, como Deus, ele como doador da lei, ele disse: ouviste o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Ele recuperou, ele tirou os acréscimos, porque há uma tendência de acrescentar. Há uma tendência de acrescentar. É natural, de certo modo. Nós temos que ter cuidado. E é isso que foi a reforma. Então a igreja foi sendo formada, houve essas tradições boas, mas em meio a isso foi tendo acréscimos de coisas que foram soterrando a verdade, acrescentando. Então a reforma protestante, ela vem para tirar essas coisas, acréscimos, e voltar à fonte. E foi o que Cristo fez também. Cristo, ele fez isso na sua vida. Ele restaurou à lei o seu significado verdadeiro. Ele diz: eu não vim para destruir a lei, mas vim para cumpri-la. Ele cumpriu em nosso lugar, e ele então também restaurou o propósito da lei e, de fato, o ensino da lei corretamente. E a última parte de hoje, também buscando aqui resumir, para a gente concluir, é que ele tinha que ser Deus, porque somente sendo o verdadeiro Deus ele pôde suportar, como homem, o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Então, esse é o Evangelho. Deus quis satisfazer a si mesmo a sua justiça, nos dando o seu Filho, que é Deus e que assumiu a natureza humana, é uma pessoa,
É a segunda pessoa da Trindade, mas duas naturezas. Ele é perfeitamente homem, sem pecado, com corpo e alma, perfeitamente Deus. E isso é um evangelho. As pessoas não têm interesse nisso, pastor, essas doutrinas aí. Esse é um evangelho. Se isso não tivesse acontecido, não tinha salvação. O sangue não tinha valor, ele não conseguiria suportar o peso da ira de Deus. É necessário, então, que ele não seja somente homem, mas seja um homem justo, mas também ele tinha que ser Deus verdadeiro e poderoso. Por quê? Porque, senão, ele não sustentaria a ira infinita de Deus, que era contra nós, ele não suportaria. Na cruz, todo o nosso inferno eterno foi descarregado em poucas horas ali sobre ele. Ele não aguentaria, se não fosse Deus. A infinita ira de Deus. Então, imagine que foi concentrado ali. Ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Então, se ele fosse apenas homem, ele não suportaria o fardo, ele seria quebrado debaixo do peso daquela exigência e não venceria a morte. Então, só ele poderia suportar uma punição de valor infinito. Todo pecado exige uma punição infinita, porque é contra um Deus infinito. Então, ele tinha que vencer a morte. E ele precisava ser Deus. Era necessário que ele pagasse, né, por um preço de valor infinito. Então, ele tinha que ter dignidade infinita, vida infinita, ele tinha que ser Deus, ele tinha que ser o Criador. Então, agora imagine, irmãos, medite um pouco aqui, até tirei desse livrinho aqui. Com mais ou menos 30 anos, lembra de João Batista? Foi que João Batista pregou? Pense nisso aqui que eu vou dizer. Imagine, Jesus, Deus, veio em carne, nascido de mulher, teve algumas revelações ali, mas assim, 30 anos ninguém sabia que Jesus era Deus. Assim, os seus pais, alguma pessoa ali que a gente vê, mas assim, ele não era popular. Ninguém sabia quem era. João Batista, quando ele vem no deserto, batizando, o pessoal creu em João Batista. O pessoal foi para o deserto. João Batista batizando de arrependimento. Aí João Batista chega para o povo na pregação dele e diz assim: tem um aí que vocês não conhecem, que eu não sou digno de desatar a correia da sandália dele. O que é que ele está dizendo? Que ele era um homem comum, de tal maneira que as pessoas... Jesus, aí ele depois se revelou, teve o batismo, né? João viu o Espírito descendo com forma corpórea como de pomba, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele se revelou, ele começou o ministério, e ele era um homem comum, mas é Deus, era Deus. E as pessoas comeram, beberam com ele, ouviram o ensino dele, e muitos creram, muitos não creram também. Mas assim, imagine que durante 30 anos ele era o quê? Um carpinteiro. Nasceu numa família pobre, carpinteiro, e o povo convivia com ele. Ele comprava, vendia, ele ia para um lado, ia para o outro. Era um homem igual a eu e você. Só que Deus, irmãos, em carne. E depois ensinou as pessoas. Então, muita gente olhou e viu o quê? Um mero homem, né? Por causa da incredulidade, do pecado, por causa da barreira, da limitação que há. Mas era Deus ensinando ali, falando com as pessoas. Essa pessoa bendita do nosso Redentor, que é Deus e homem, o Deus encarnado, perfeito, mas que era homem. O que a ênfase que eu estou dizendo isso é que ele era um homem comum, que passaria despercebido hoje, que você comeria, conversaria, e Deus estava ali encarnado. E esse é o Evangelho, que Deus veio na pessoa do Filho. Ele veio em carne, ele se humilhou, assumiu a nossa natureza, viveu entre nós, suportou, sofreu o nosso pecado, né? Viveu em obediência em nosso lugar e suportou a punição de Deus. E era necessário que ele fosse esse Deus e homem perfeito, para que ele pudesse ser apto a nos salvar, nos resgatar, nos redimir. Também ele diz aqui que ele tinha que ser Deus. Como é que ele iria revelar o plano de Deus secreto de salvação eterno, se ele não fosse Deus? Ele cita Jeremias 23:6, que diz: nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, este será seu nome, o qual o chamará o Senhor, justiça nossa. Ele é a nossa sabedoria, justiça, redenção. Então,
essa é a nossa sabedoria, justiça, redenção, salvação. Cristo veio, Deus providenciou um meio de satisfazer a sua justiça e não nos condenar eternamente no inferno. Ele providenciou um meio. E tinha que ser Deus, tinha que ser homem, tinha que ser dessa maneira, não poderia ser outro, não tem outro mediador, disso implica-se disso também, não tem outro mediador, não tem outro meio. E isso foi revelado lá no Éden, que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, isso foi revelado, ou seja, seria um homem, seria um descendente, então tudo se cumpriu perfeitamente. E esse é o Evangelho. Qualquer distorção, desvio dessa ideia que está por aí, pode estar na mente das pessoas. Se as pessoas não se relacionam com Cristo dessa maneira, se elas não tratam Ele dessa maneira, pode até ser que ela não tenha um ídolo literal ali, um santo, mas ela não está servindo o Cristo das Escrituras, né? Esse Deus homem perfeito e bendito que pregamos. Eu não vou falar hoje, então, para encerrar, o tempo acabou. Ele responde aqui na pergunta 18 e 19, que eu vou tratar na quinta-feira, que ele diz, mas quem é esse mediador, que ao mesmo tempo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem e justo? Aí ele diz, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi dado para a completa salvação e justiça. E como é que você sabe disso? Pelo Santo Evangelho, que o próprio Deus de início revelou no paraíso. Depois mandou anunciá-lo pelos santos patriarcas e profetas, e de antemão o representou através de sacrifícios e das cerimônias do Antigo Testamento, finalmente o cumpriu por seu único Filho. Então, como é que você sabe disso? Pelo Evangelho. Então, esse Evangelho que está na Bíblia, que foi preservado na história da igreja. Evangelho de quê? Como já vimos. Que salvação é essa? É salvação do pecado, né, da ira de Deus, de Satanás, do mundo. E essa salvação ela foi concretizada, cumprida em Cristo, na encarnação, na vida santa dele, na morte, na ressurreição. Esse Cristo reina, ele está sendo pregado. Como é que nós sabemos disso? Está sendo pregado o Evangelho. Então, irmãos, é aqui que nós precisamos, né, nos manter no Evangelho da graça. E isso chegou a nós pelo Evangelho, que está na Bíblia, mas há uma tradição maravilhosa na história da igreja, no período da Reforma, de recuperação desse Evangelho, de tirar os escombros, os acréscimos, as outras coisas, e para poder esse Evangelho chegar com clareza, com poder aos nossos corações. E nós precisamos realmente anunciar isto. Muita confusão está aí na mente das pessoas, certo? Muita gente que não conhece dessa maneira que está sendo apresentado aqui, né? E às vezes é muito pouco ensinado e falado dessa forma. Então o catecismo ele tem uma maneira ótima, né? Maravilhosa, muito bela de falar do Evangelho. Então, assim, geralmente no evangelismo comum, né, na igreja evangélica, Jesus é Senhor e tal, e aí se arrependa, são coisas bíblicas, né? Se arrependa, crê, aceite Jesus, mas as pessoas não ouvem com detalhe o que é essa redenção, de que é, do pecado, as naturezas. E o Espírito Santo, irmãos, usa essas coisas. E também isso é importante para a firmeza da igreja. Porque senão, como eu falei no começo, na introdução, qualquer um, com qualquer conversa, entendeu? E é por isso que, às vezes, não há identidade. As pessoas vêm para a nossa igreja, mas, assim, está aqui por conveniência, porque poderia estar em outro lugar e não entende o porquê que cremos o que cremos, estamos onde estamos, com respeito, claro, aos outros grupos que têm o seu direito, a sua liberdade de crer diferente, né, e tudo. Então, mas, apesar de tudo, para concluir, nesse ponto aqui, nós deveríamos, né, estar em unidade com pessoas que creem realmente nos credos ali da igreja, né, católicos, e de várias outras linhas reformadas são pontos em comum. Deveria ser um ponto em comum, né? Eu espero que seja ainda, né? Essa questão aí. Ou seja, por que isso? Porque nossa igreja não começou do nada, nós não somos contra tradições, certo? Apenas não queremos um monte de acréscimo e colocar coisas que não são bíblicas com peso de Bíblia, é só isso, certo? No mais,
devemos sim concordar com aquilo que é o Evangelho. Irmãos, perguntas, não tem muito tempo mais, mas se tiver alguma coisa bem necessária aí, se não, também me perguntem no particular. Certo? Vamos orar e vamos concluir. Depois desse momento da classe, nós teremos a irmã Lúcia vai trazer uma palavra sobre a escola dominical, a importância, é o dia da escola bíblica, então nós vamos orar já agradecendo também por isso. Senhor, nós te bendizemos por mais uma classe aqui, momento de aprendizado, momento didático, de usar, ó Deus, esse documento bíblico e de também trazer à nossa mente o Evangelho, as Escrituras, e de buscar compreender, ó Deus, na história da igreja, usando a teologia já desenvolvida, buscar entender onde estamos nesse momento histórico e o que o Senhor requer de nós, e relembrar o Evangelho. Cristo encarnado, Cristo em carne, nascido de mulher, nascido sob a lei, viveu uma vida santa, morreu em nosso lugar, uma pessoa, duas naturezas, vive e reina, está operando, ó Deus, pelo Espírito em nós, nessa terra, e voltará para nos buscar, para reinar com Ele. Já reinamos, de certo modo, mas de modo pleno na consumação, na volta de Jesus. Fortalece, ó Deus, a Tua igreja no Teu Evangelho, nos dá a valorizar também, ó Deus, a nossa boa doutrina e tradição, e continua abençoando, ó Deus, toda a instrução na Tua igreja, usando os momentos de escola dominical, de reunião de doutrina. Ó Deus, que esses momentos sejam abençoados por Ti, que a igreja tenha interesse de conhecer. Há tantas fontes hoje e maneiras de se informar, mas o Senhor tem nos dado a Tua igreja, ó Pai, ministros, professores, e aqueles que têm se debruçado sobre a Tua palavra para ensinar. Abençoa, ó Pai, todos aqueles que têm se dedicado a essa tarefa. Abençoa cada igreja, cada escola bíblica, que realmente sejam instrumentos Teus para anunciar o Evangelho, instruir a igreja, trazer firmeza na fé doutrinária. E assim, ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe a nossa denominação, cada igreja fiel, e também abençoa, ó Pai, os evangélicos, os protestantes, para que possamos realmente nos colocar na nossa posição histórica, bíblica, dentro do nosso tempo, e resistir às investidas do erro, do engano. Nos ajuda a vencer, a lutar e vencer. Vem o Teu reino aqui, nos recebe, perdoa os pecados, dá-nos um dia de paz, nos traz à noite para Te cultuar. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, então nós já fizemos o momento do louvor e do ofertório, então passa a palavra nossa irmã Lúcia e demais irmãos que irão fazer a homenagem. Amém, amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. A irmã pediu para eu fazer essa pequena leitura, né? E, como os irmãos já devem bem saber, todo terceiro domingo do mês de setembro, né, nós comemoramos, né, o dia da escola dominical. E a pergunta é, né, nós toda manhã estamos aqui, vocês sabem, né, quando se deu o início da escola dominical, por que se deu a escola dominical, né, por quem foi criado, né, foi formado e qual o motivo. Então, a gente vai trazer aqui hoje, né, para os irmãos compreenderem um pouco mais, né, saberem o real motivo. E aqui estamos, né, toda manhã, todos os domingos pela manhã, para aprendermos pouco mais da palavra do Senhor. E assim nos diz, né, como surgiu a escola dominical. O início da escola dominical, como a conhecemos hoje, deu-se em 20 de julho de 1780,
na cidade de Gloucester. Era uma cidade importante da Inglaterra no período pós-revolução industrial, notável pela sua indústria de tecelagem. Atraía muita gente que, deixando a vida no campo, seguia para as cidades buscando melhores condições de vida. Entretanto, na cidade de Gloucester, a imensa riqueza de uma minoria contrastava com a grande pobreza e o analfabetismo da maioria da população. O fato de existirem muitas igrejas não impedia o avanço da criminalidade. Robert Raikes, fundador da escola dominical, dedicou-se à carreira de jornalista e editor, trabalhando na imprensa Raikes, propriedade da família, a qual ele passou a dirigir após a morte de seu pai. Raikes preocupava-se muito em melhorar as condições das prisões, visando a regeneração dos criminosos que para ali eram conduzidos. Descobriu que um abandono em que viviam as crianças pobres da localidade e as suas atividades, também aos domingos, era um estímulo à prática do crime. Quão perversos eram os meninos de Gloucester. Lutavam uns com os outros, eram mentirosos e ladrões, indescritivelmente sujos e despenteados. Destruíam propriedades e devastavam ruas, tornando-as perigosas com as calamidades deles. Robert Raikes, um homem de profundas convicções bíblicas, fundou então a escola dominical, que funcionava aos domingos, porque as crianças e os jovens trabalhavam 6 dias por semana durante 12 horas. Usava a Bíblia como um livro de estudo, cantava com os alunos e ministrava-lhes também noções de boas maneiras, de moral e de civismo. O plano de Raikes exigia um profundo sentimento de caridade cristã. Conseguiu que algumas senhoras crentes o ajudassem, fazendo visitas aos bairros pobres da cidade, a fim de convencerem os pais a enviarem seus filhos à escola. De 1780 a 1783, 7 escolas já tinham sido fundadas somente em Gloucester, tendo cada uma 30 alunos em média. Em 3 de novembro de 1783, Robert Raikes triunfalmente publicou no seu jornal a transformação ocorrida na vida das crianças. O historiador John Richard Green afirmou: as escolas dominicais fundadas pelo Sr. Raikes no final do século XVIII originaram o estabelecimento da educação pública popular. O efeito da escola dominical foi tão poderosa que 12 anos após sua fundação, não havia um só criminoso na sala dos réus para julgamento nos tribunais de Gloucester, quando antes a média era de 50 a 100 em cada julgamento. Grandes homens da igreja, tais como João Wesley, um fundador do metodismo, logo ingressaram entusiasticamente na obra de Raikes, julgando-a ser um dos trabalhos mais eficientes para o ensino da Bíblia. Em muito pouco tempo, o movimento espalhou-se em várias igrejas ao redor do mundo, que organizaram as suas escolas dominicais. Aqui no Brasil, a escola dominical teve início em 19 de agosto de 1855 na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Os missionários escoceses Robert e Sarah Calley são considerados os fundadores deste tão importante departamento na igreja. E a primeira escola, em quesito de curiosidade, a primeira escola dominical presbiteriana foi iniciada pelo reverendo Asbel Green Simonton em maio de 1861, no Rio de Janeiro também. Reunia-se nos domingos à tarde na Rua Nova Ouvidor. Essa escola foi aparentemente organizada de modo mais formal em 1867,
um evento comum em muitas igrejas presbiterianas brasileiras nas primeiras décadas do século XX. Era o dia chamado Dia do Rumo à Escola Dominical, quando havia esforço especial para trazer um grande número de visitantes para ali aprenderem pouco mais da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, hoje é uma data especial, onde nós celebramos a importância desse momento de aprendizado e crescimento espiritual, né? Então, que nós possamos, né, todos os domingos, no dia do Senhor, nos esforçarmos para prestarmos culto ao Senhor, para servirmos ao Senhor, em especial, né, como hoje nós lembramos da escola dominical, estarmos aqui presentes amanhã, todas as manhãs do domingo, para juntos, como povo de Deus, e trazendo visitantes também, aprendermos da palavra do Senhor e sermos santificados pela mesma. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, quem quiser abrir, fiquem à vontade. 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 versículos que nós já conhecemos bem, né? E que podemos hoje, né, meditar neste dia. Nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que um homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvamos ao Senhor pelo pastor, pelos pastores e pelos professores da escola dominical, que, como o Senhor disse há pouco na oração, né, se esforçam tão ativamente para estarem nos trazendo, né, e nos ensinando a palavra do Senhor. Louvado seja Deus por esse dia, pelo domingo, dia do Senhor, e pela escola dominical. Deus os abençoe, meus irmãos. Obrigado.